Fala, galera! Antes de começarmos, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum episódio dessa história incrível. O Zato foi lançado em um treinamento brutal, enfrentando desafios cada vez mais perigosos. Mas agora, uma ameaça monstruosa surgiu na floresta, e ele terá que lutar pela própria vida. Será que ele vai conseguir vencer essa batalha e provar seu verdadeiro poder? Então se acomoda aí e bora pro episódio. O episódio 3 já começa com o Zato caindo de cara na floresta, mas, da altura que ele foi arremessado, ele vai acabar morrendo com a queda. A situação ficou feia para ele, então começou a usar sua magia de cura no céu antes de cair. Ele começou a tancar a queda na força bruta. O treinamento dele realmente fez efeito, e agora ele está na floresta. Essa floresta é um lugar extremamente hostil, cheio de monstros perigosos, e ele não vai poder voltar até caçar um grande urso azul. Nessa mesma hora, apareceu um urso branco atrás dele. Ele mal chegou na floresta e já está sendo caçado. Ele começou a meter marcha e deu fuga do urso, mas o urso era maior do que ele pensava. Ainda assim, com sua velocidade atual, ele conseguia correr mais rápido que o urso branco. A velocidade dele está sinistra, mas ele precisa pensar com mais cuidado e agir com inteligência. Então, ele parou para enfrentar o urso na porrada. Ele sobreviveu ao inferno, então pode derrotar um monstro desse sozinho. Só que, de repente, apareceram mais 2 ursos azuis. Agora são 3 contra 1. A situação piorou um pouco. Ele começou a escutar o som de uma cachoeira e, sem pensar 2 vezes, pulou na água para dar fuga. Nisso, os ursos foram embora. Ele saiu do riacho e colocou as roupas para secar. Esse foi o primeiro dia dele na floresta, e foi sem sucesso. O treinamento da Rose realmente é muito pesado. Ela está mais para um ogro do que para uma pessoa. Ele sobreviveu ao primeiro dia e, no dia seguinte, se preparou para observar o comportamento dos ursos azuis para poder caçá-los no melhor momento possível. Ele se preparou até descobrir onde os ursos ficavam. Do nada, ele escutou algo se aproximando no mato. Mas era só um coelho. Então, estava tranquilo. Só que o coelhinho estava com a pata machucada e, por algum motivo, parecia entender o que o Zato falava. Ele curou a pata do coelho e tudo ficou bem. Quando voltou para sua missão, percebeu que o coelho não parava de segui-lo nem por um minuto. Enquanto ele caçava o urso azul, o coelho continuava no pé dele. Foi aí que o Zato perguntou ao coelho onde estavam os ursos azuis e, surpreendentemente, o coelho sabia exatamente onde eles estavam. Ele seguiu o coelho pela floresta até descobrir o covil dos ursos. Eles estavam dormindo e era uma família de ursos. Agora, o Zato vai estudar o comportamento do inimigo. No terceiro dia, o Zato foi procurar água para beber e acabou tomando água do rio sem ferver antes. O coelho ainda continuava no pé dele. Enquanto observava os ursos, ele percebeu que, na verdade, eles eram fofos. No quarto dia, ele começou a sentir uma dor de estômago sinistra. Mesmo curando o abdômen, não melhorava. Agora, ele vai ter que aprender a se curar de forma interna também. Ele passou o dia inteiro sofrendo de dor. No quinto dia, o coelho levou o Zato até um lago com água limpa e potável. Ele poderia beber daquela água tranquilamente. Mas, nesse momento, o coelho começou a tremer todo de medo e correu para se esconder em cima de uma árvore. O Zato não entendeu o comportamento dele. Algo estava se aproximando. Mas, se o coelho não tinha medo dos ursos, o que poderia estar por perto? Foi aí que ele escutou um barulho vindo da floresta. Uma cobra branca gigante estava se movendo entre as árvores. Só de olhar para a cobra, ele percebeu que ela era perigosa. Ele conseguia sentir sua intenção assassina de longe. Ele sabia que não deveria chegar perto daquilo. Os dias foram se passando, mas o Zato não conseguia se livrar da inquietação de ter visto aquela cobra. Ele continuava observando os ursos, mas não podia voltar para casa sem caçar um deles. Hoje era dia de caça. Ele poderia facilmente executar um urso, mas decidiu deixar para o dia seguinte. No dia seguinte, caiu uma baita chuva. O coelho não queria deixar o Zato sair para caçar os ursos. Ele esperou a chuva passar e, assim que o tempo voltou ao normal, foi atrás de sua presa. Mas, quando chegou ao local, encontrou todos os ursos mortos. A cobra passou por lá e ceifou todos eles. Rose vai matar ele quando descobrir que outro monstro tomou sua presa. Ele sabia que foi aquela cobra gigante. O pior é que ela não matou para comer. Ela só matou por diversão. Mas um filhote de urso conseguiu sobreviver. Quando o Zato viu o sofrimento do bebê urso, ele se deu conta de algo. Ele odeia perder. Ele não queria perder para Rose. E, mais do que isso, ele não admitia que outra criatura tivesse tomado sua caça. Além disso, ele não suportava ver aquela cena diante dele. O bebê urso estava chorando. Naquele momento, o Zato tomou sua decisão. Ele vai se vingar. Ele vai caçar a cobra gigante branca. Enquanto isso, na casa da Rose, o presidente e a presidente foram ver como o Zato estava. Quando descobriram que ele tinha ido para a floresta, todo mundo achou que Rose tinha ficado doida. Mas, por incrível que pareça, a presidente acredita nele. Ela confia que Rose está fazendo a coisa certa para deixá-lo mais forte. E, no fim das contas, ela acha que tudo vai ficar bem. O Zato começou a preparar uma lança. Ele comeu uma bela comida e se aqueceu antes de ir para a batalha. Foi aí que ele pediu para o coelho levá-lo até onde a cobra estava. Era só levar até lá e depois o coelho poderia ir embora. Eles chegaram ao local e o filhote de urso já estava lutando sozinho contra a cobra. O Zato estava morrendo de medo, mas ainda achava que a Rose era muito mais assustadora do que aquela cobrona. Ele foi para cima do monstro e quase foi devorado, mas conseguiu cegar o olho direito da criatura
cura, criando um ponto cego. Enquanto lutava, usava sua magia de cura constantemente. Seu objetivo era explorar essa fraqueza da cobra. Ele partiu para o ataque novamente, mas acabou mordido no braço. A dor era insuportável. A cobra havia enganado Zato e o atraído de propósito. No entanto, ele reagiu rapidamente e perfurou a boca da cobra por dentro com sua faca. O problema era que o veneno da cobra começou a fazer efeito. Ela não era apenas grande, mas também peçonhenta. No entanto, o Zato já havia aprendido a se curar internamente quando teve a dor de estômago por beber água contaminada. Então, o veneno não seria um problema para ele. Com isso, voltou a atacar e o filhote de urso começou a ajudá-lo na luta. O pequeno urso pulou na cabeça da cobra e desferiu um golpe poderoso, deixando-a atordoada. O Zato aproveitou a abertura e desferiu várias estocadas com a lança, tentando exterminá-la de vez. No fim, ele venceu a batalha e conseguiu salvar o bebê urso, vingando. Porém, quando ninguém esperava, a cobra se levantou novamente para atacar o Zato. Ele não havia conseguido derrotá-la completamente. O problema é que agora ele não conseguia mais se mover e a culpa disso era da Rose. Quando estava prestes a ser devorado, Rose apareceu no último segundo e acabou com a cobra de uma vez por todas. Ela estava vigiando o Zato o tempo inteiro e já estava pronta para intervir há muito tempo. O coelho que o ajudou na floresta, na verdade, era o mascote dela. Tudo já estava planejado desde o início. No entanto, Rose não imaginava que um monstro como aquele apareceria. A cobra branca não era um monstro comum, mas sim uma criatura criada pelo exército do Rei Demônio. Apesar disso, ela colocou o Zato em perigo de propósito para testar seus limites e avaliar sua aptidão contra oponentes poderosos. E o resultado foi surpreendente. Agora, o bebê urso também havia se apegado ao Zato. O filhote perderá sua família e estava sozinho. Sem hesitar, o Zato decidiu adotá-lo como seu mascote. Rose, por sua vez, demonstrou sua força absurda ao carregar tanto o Zato quanto o filhote de urso sozinha de volta à cidade. Durante o caminho, ela revelou que ouviu tudo que o Zato disse sobre ela e sabia que ele a chamava de Dogra. Como castigo, ele não dormiria naquela noite. Apesar disso, o Zato havia passado no teste. De volta da missão, Rose o qualificou para lutar ao lado dela no campo de batalha. Ele foi o único curandeiro que conseguiu suportar seu treinamento brutal. Por fim, Rose revelou algo alarmante. O exército demoníaco atacaria em breve. Em seguida, a cena muda para o Rei Demônio, que conversa com um de seus subordinados enquanto se prepara para invadir o território de Linger. Assim, o episódio chega ao fim. A batalha contra a Cobra Branca foi apenas o começo. O Zato superou mais um desafio, provando seu valor em combate e conquistando o respeito de Rose. Mas agora, uma ameaça muito maior se aproxima. O exército demoníaco está se movendo nas sombras, e a guerra está prestes a começar. Será que o Zato está pronto para enfrentar o verdadeiro terror do campo de batalha? No próximo episódio, novos desafios surgirão e o destino do território de Linger estará em jogo. Não perca o próximo capítulo.